se eu te dissesse que a cabeça que o Carrasco ergueu em 1536 não era da Ana Bolena, que 450 atores foram pagos para fingir uma execução enquanto a rainha fugia pelo rio Tâmisa sobre a luz do sol? Essa é a teoria que está explodindo o TikTok e que hoje a gente vai desmontar peça por peça. Mas cuidado, os detalhes dessa farsa são tão bons que você vai querer que eles sejam verdade. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e vamos falar da maior fake news da era Tudor. Vamos explorar então a teoria de Joseph Gregory Hallett, autor de um livro chamado Rainha Ana Bolena, o Grande Escape e Legado, que faz parte de uma série de 13 livros dele sobre o que ele chama de farsas da Inglaterra. Quando eu ouvi falar, eu tive que comprar um livro e devorei em 2 horas. E olha, o cara é criativo. A tese central é a seguinte: Ana Bolena não morreu decapitada em 19 de maio de 1536. A execução foi uma farsa com atores. Ela fugiu pelo rio Tâmisa, teve filhos e o neto dela é o Walter Raleigh. Sim, o corsário famoso do reinado da Elizabeth I. Eu vou te contar a teoria inteira, com todos os detalhes deliciosos que ela oferece, e aí no final a gente vai destrinchar porque ela não funciona historicamente. Mas primeiro então, a história. Antes de qualquer coisa, vamos estabelecer quem é o Joseph Gregory Hallett, porque isso importa para entender o que estamos analisando. Ele não é historiador acadêmico, não tem publicações em revistas revisadas por pares. É um escritor independente, um maluco que se apresenta como pesquisador alternativo e que, dependendo de onde você olha, também alega ser o verdadeiro rei da Inglaterra por direito de descendência. Eu vou ser honesta sobre porque eu amo essa teoria, mesmo sabendo que ela não funciona. Ela é construída com uma atenção obsessiva aos detalhes reais. O Hallett usa documentos reais, datas reais e pessoas reais. O problema é o que ele faz com esses materiais reais. Ele constrói conexões que os próprios materiais não sustentam. É como pegar todas as peças de um quebra-cabeça do Big Bang e montar um dragão. As peças existem, o dragão não. Então vamos começar pelo argumento jurídico do Hallett, que é a base de tudo. Em 1º de setembro de 1532, o Henrique VIII nomeou a Ana Marquesa de Pembroke, um título por direito próprio, inédito para uma mulher na Inglaterra. Isso é fato histórico documentado. O Hallett usa esse fato como ponto de partida para o seguinte argumento: a Ana Bolena era uma pessoa jurídica específica e que foi julgada e condenada em 1536, mas não era ela. Foi uma certa Anne Boleyn, referenciada nos documentos do julgamento. Boleyn, segundo ele, não é simplesmente a grafia francesa de Bolena, é uma pessoa diferente, uma nobre de origem de uma capela próxima a Calais chamada Chateau Coulin, que eventualmente se tornou Boleyn na tradução. A implicação é deslumbrante em sua audácia. O Henrique VIII, tecnicamente, anulou o casamento com a Ana Bolena, com a Anne Boleyn, não com a Ana Bolena, a marquesa. Portanto, o casamento com a Ana permanecia válido e, portanto, os 4 casamentos subsequentes do Henrique eram todos inválidos e, portanto, o marquesado de Pembroke permanecia intacto e deveria ser transmitido para os filhos da Ana. Então, a Ana precisava estar viva para ter esses filhos. O Hallett também argumenta que a transcrição da coroação da Ana, em 29 de maio de 1533, contém um edit no canto, sugerindo que foi alterada para o inglês moderno, que, segundo ele, seria evidência de manipulação, e que a coroa que a Ana recebeu era diferente das outras rainhas, o que a tornaria rainha por direito próprio, não apenas consorte. Esses são os tijolos do argumento jurídico. Coloquem eles na cabeça, porque eles vão ser importantes quando a gente vier derrubar a construção inteira. O argumento Boleyn versus Boleyn, ou Bolena, me faz pensar naquele truque que você faz com uma criança pequena, de mostrar um biscoito na mão esquerda, esconder na mão direita e perguntar onde está. O Hallett pega uma variação ortográfica que era absolutamente comum no século XVI, quando não tinha padronização de sobrenomes e o mesmo nome podia aparecer escrito de 6 formas diferentes no mesmo documento, e constrói uma identidade completamente separada em cima disso. Isso é criativo, mas não é história. Agora chegamos na parte que eu mais amo dessa teoria, que é o mecanismo da execução falsa.
O Hallett descreve com detalhes específicos e cinematográficos como a farsa foi arquitetada. Primeiro, a Condessa de Salisbury, a Margaret Poole, que era a tia do Henrique VIII e aparece em várias séries de época, teria organizado a fuga com a ajuda de cúmplices selecionados. 550 atores foram contratados e posicionados na multidão para impedir que os presentes viessem o que realmente acontecia. A data foi mudada. Deliberadamente, a Ana deveria ser executada em 17 de maio de 1536, junto com o irmão George. Mudaram para 19 de maio e escolheram deliberadamente uma manhã com sol nascente no leste. Por quê? Porque os plebeus entravam pela torre do Middle e ficavam com o sol nos olhos, vendo apenas silhuetas e sombras no cadafalso. O executor teria chegado 3 horas antes para instruir a Ana sobre como se comportar, inclinar primeiro o corpo, depois os ombros, depois o pescoço, de forma que a enorme touca presa na parte de trás do cabelo parecesse uma cabeça erguida. O que foi cortado não foi o pescoço da Ana, foi o cabelo, segundo a teoria. E o detalhe mais delicioso de toda essa teoria, na manhã da execução, a Ana estava irreconhecível. Usava um grosso casaco preto de damasco que cobria o corpo completamente, com um capuz em forma de martelo que se projetava 15 centímetros na frente do rosto. Ninguém conseguia ver o rosto. Então, as damas de companhia que se ajoelharam voltadas para o leste estavam bloqueando ainda mais a visão da multidão. O Hallett então conclui que nenhuma cabeça foi erguida depois, porque nenhuma foi decepada. Aí Ana Bolena deslizou para fora e saiu pelo rio Thames. O Henrique VIII sabia de tudo, segundo o Hallett. Aliás, ele queria essa farsa, porque precisava dizer que tinha executado a herege Ana sem realmente matá-la, porque a amava. E em 25 de maio, 6 dias depois da execução, o Henrique VIII teria vestido uma roupa branca, como sinal, branco como ressurreição, novo nascimento, um código para Ana e para os cúmplices de que tudo tinha dado certo. Olha, eu preciso dar crédito onde é devido. Essa cena é roteiro de cinema de primeira qualidade. Se o Hallett largasse a teoria conspiracionista e escrevesse ficção histórica, eu compraria. Agora, como a teoria sobre o que realmente aconteceu em 19 de maio, ela tem realmente alguns problemas. Enfim, continuando a teoria. Aí, de 1536 e 1554, Ana Bolena continuou viva e, nas palavras do texto, procriando. Teve um filho que deveria ser o novo rei da Inglaterra e continuar a linhagem do marquesado de Pembroke. Esse filho, homem, chamado Mary Noble, pelo texto, que é um nome feminino aplicado a um filho, o que já é uma inconsistência de base, deu à luz ao Walter Raleigh, nascido em 1552. Para quem não sabe, ele foi um dos nomes mais famosos da corte da Elizabeth I, explorador, poeta e favorito da rainha. O Hallett argumenta que quando o Raleigh chegou à corte em 1581, a Elizabeth o reconheceu, porque ele seria neto da Ana Bolena. Deu a ele o Palácio de Durham e direitos na América do Norte como agradecimento familiar. E aí chegamos no detalhe mais extraordinário de toda a teoria. O próprio Hallett afirma ser bisneto do Walter Raleigh e, portanto, descendente da Ana Bolena e, portanto, o herdeiro do marquesado de Pembroke e verdadeiro rei legítimo da Inglaterra. Calma. Um dos argumentos visuais do Hallett envolve o anel que Elizabeth usava como uma miniatura. Segundo ele, a imagem no anel seria Ana Bolena. E o capelo francês que a figura usa seria de um estilo 20 anos posterior à suposta execução de 1536. Isso é real. Só que para ele isso provaria que a Ana estava viva em 1556. Então, é um argumento que requer verificação cuidadosa. Ele pegou uma verdade, que os historiadores discutem e colocou como verdadeiro. Finalmente, o Hallett argumenta que as testemunhas da execução da Ana eram as mesmas presentes na coroação, no casamento, no nascimento da Elizabeth, no batismo, no julgamento e na execução, e que foram pagas para participar de todas essas farsas. A implicação é que tinha um grupo de cúmplices profissionais que orquestraram toda a vida pública da Ana Bolena como performance. A questão que não é respondida é
Por que tantas pessoas guardariam esse segredo por décadas, sem um único depoimento, confissão ou carta vazada? O problema do sigilo é o colapso de qualquer teoria da conspiração de grande escala. Quanto mais pessoas envolvidas, menos provável que o segredo seja mantido. O Hallett fala em 450 atores contratados para execução, mais organizadores, mais os cúmplices que ajudaram a Ana a fugir. Mais quem a escondeu por 18 anos, mais quem criou o filho, mais quem conectou esse filho ao Walter Raleigh, mais a própria Elizabeth que sabia de tudo. A gente está falando de dezenas de pessoas, no mínimo, carregando um segredo que, se revelado, teria destruído todo o projeto político do Henrique VIII e mais tarde da Elizabeth I. E nenhum deles falou. Agora tá bom, vamos devagarzinho conversar por que a teoria do Hallett não resiste à verdade histórica. Primeiro e mais fundamentada, a execução da Ana Bolena em 19 de maio é um dos eventos mais documentados do século Tudor. Não por uma fonte, não só por documentos de Estado ingleses que poderiam ser manipulados, mas por fontes independentes múltiplas. O Eustace Chapuis, o embaixador imperial que era adversário declarado da Ana e que odiava tudo o que ela representava, reportou a execução em detalhes para o imperador Charles V. E deixa eu comentar com vocês uma coisa. Eu falo os nomes em inglês porque eu estudei na Inglaterra. Sempre aparece um idiota e fala, ai, fala portuguesado. Eu falo do jeito que eu quero, mas que saco, vocês são irrelevantes. Enfim, o Chapuis não tinha nenhum interesse em participar de uma farsa favorável a Ana Bolena. William Kingston, o condestável da torre, também registrou os comportamentos e falas da Ana nas semanas finais. A gente também tem as crônicas do Edward Howe, escritas na época, além de documentos dos embaixadores franceses, venecianos e espanhóis. Todas essas fontes de países diferentes, com interesses políticos diferentes e frequentemente opostos, registram a mesma coisa. Segundo, o argumento de Boleyn versus Bolena. Boleyn é simplesmente a variante francesa do sobrenome Bolena, que no século XVI, como eu comentei, não tinha grafia padronizada e aparecia como Boleyn, Bolena, Boleine e outras variações dependendo do escriba, do idioma, do documento e da época. Isso é documentado por todos os historiadores Tudors sérios. Terceiro, Walter Raleigh. A família dele é bem documentada. Ele nasceu em Hayes Barton, Devon, filho de Walter Raleigh Sr. e Catherine Champerone. Ela era meia-irmã da Cat Ashley, que foi a dama de companhia da Elizabeth I. Uma conexão real à corte, mas através de uma relação familiar documentada. A genealogia dos Raleigh não se conecta a Ana Bolena em nenhum documento histórico verificável. O Hallett cita Mary Noble como mãe ou pai do Raleigh, descendente da Ana, mas essa pessoa não aparece em nenhum registro histórico, nenhum nascimento. Quarto, Margaret Poole, a condessa de Salisbury, que o Hallett diz ter organizado a fuga da Ana. Foi própria executada em 1541, 5 anos depois da suposta fuga da Ana, como eu já comentei, que foi uma execução horrível. Pensa comigo, a tia organizou a fuga da Ana e depois foi executada, sem nunca revelar o que sabia para salvar a própria vida. Isso é uma história que exigiria uma grandeza de caráter de proporções quase incompreensíveis. Possível, teoricamente. Provável, não. O que o Hallett está fazendo com a Ana Bolena é algo que acontece muito com figuras históricas que morreram injustamente. A recusa coletiva em aceitar o fim que eles tiveram. A Ana Bolena era extraordinária, fascinante, provavelmente inocente das acusações que a condenaram. A ideia de que ela simplesmente morreu sozinha num cadafalso por causa dos caprichos de um rei, é claro que é difícil de aceitar. Vai por mim. Ela, como minha personagem histórica preferida, que me levou à Inglaterra para estudar monarquia, me deixa com esse pensamento todos os dias, mas infelizmente o que aconteceu é o que aconteceu. Ela foi executada. E o legado real que ela deixou, a filha Elizabeth I, a igreja anglicana, a ideia de que mulheres podiam ter uma vida política própria, mesmo numa corte de homens, é muito mais impressionante, muito mais verdadeiro do que qualquer teoria de fuga. Ela não precisou escapar para ser extraordinária. Ela foi extraordinária até o fim.
E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro para me ajudar a conseguir trazer mais conteúdos de qualidade para vocês todos os dias. Nós temos vídeos novos, então, todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã para o próximo Steph Flix.